pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Mantova, no Capoluogo, na capital de província aqui dessa área metropolitana, muito importante para a região Lombardia e muito importante também para a história aqui do canal, para a nossa história, já que a cidade de Mantova foi a segunda cidade que eu conheci aqui na Itália. Eu até conto como primeira, porque eu desembarquei em Milão para depois vir aqui para Mantova, uma cidade menor, não tem aeroporto, logicamente. Mas eu quero falar um pouco para vocês aqui, um pouco sobre o cotidiano italiano, essa série que vocês gostam bastante, e também amparada culturalmente, com muitas informações, com a live que nós fizemos aqui na cidade de Mantova. Quem não assistiu, depois desse vídeo assista, tá muito legal porque nós percorremos o centro aqui da cidade. Olha só que belo visual. Mantova tem essa formação geográfica sensacional, protegida por esses 3 lagos, são servidos por um rio que vem diretamente lá do Lago de Garda. Então olha só quanta coisa legal. A cidade de Mantova conta com menos de 50 mil habitantes na região Lombardia, que se trata da região que é o pulso econômico da Itália, o motor econômico italiano, uma região das mais importantes aí de toda a Europa. E falando um pouco sobre o cotidiano italiano, nós não moramos aqui na cidade, mas é um local que eu acompanho muito, justamente por conta das minhas origens familiares que estão aqui nessa área metropolitana, aqui nessa província. O meu bisavô, ele é originário de uma cidade que fica não muito perto aqui de Mantova, faz parte da província mantovana, é uma cidade que se chama Felônica, que está ali quase no Vêneto, a pontinha ali da Emília-Romanha, não, né? Pontinha da Lombardia. Nós moramos em Bolonha, região Emília-Romanha, que também faz fronteira aqui. Então, quanto à posição estratégica de Mantova, ela tem muita ligação, seja com o Vêneto, seja com a Emília-Romanha. Distâncias, por exemplo, para Modena, na Emília-Romanha, cerca de 48 minutos. A mesma coisa ali para Verona, no Vêneto, além de inúmeras cidades aí no meio do caminho. Então ela tem essa ligação com a região do Vêneto e a Emília-Romanha, mas se trata de um local super lombardo também. Então ela tem essa confluência que faz parte não apenas de sua cultura, mas da própria economia. Ela também se aproveita disso. Antes de nós nos mudarmos para a Itália, muitas dúvidas sobre o que fazer. A gente tinha planos de ir para um outro país primeiramente, só que a Itália não saía da minha cabeça, porque eu pensava, eu como cidadão italiano tenho pouquíssima ligação com o país, própria língua que eu gostaria de aprender. Eu ficava meio com um sentimento de dívida assim, que eu não conseguia avançar os planos. E aí eu vim para cá, como muita gente faz o caminho de Santiago, eu vim aqui para Mantova exatamente para refletir, para fazer isso aqui que eu tô fazendo, não conversando aqui, né? Não tinha canal. Fazer essa ligação também com as minhas raízes italianas. Imaginem, cheguei numa cidade fascinante como Milano, que é uma das maiores metrópoles da Europa. Basta uno? Sì, mi basta, grazie. Dai, due dai, quella è una cosina. E depois eu desliguei. Na hora que eu tava no trem já com direção a Mantova, eu desliguei. Sabia que eu ia chegar numa localidade pequena, com menos coisas, e era esse o meu objetivo. Então eu cheguei aqui e na verdade eu me surpreendi. Foi um contato interessante com um pequeno comune italiano, né, uma pequena cidade, e eu pude ver uma outra atmosfera. E aí eu fiquei surpreso com a qualidade da cidade, com a qualidade de vida. Eu observei as pessoas aqui, como elas se portavam.
cidade muito pequena que guarda tesouros culturais aqui da mais alta ordem, não só em nível italiano, como em nível europeu. Cidade muito respeitada por conta disso no mundo inteiro, por isso que recebe turistas diariamente, principalmente aos finais de semana. Isso eu contei um pouco aí durante a live, ainda iremos fazer vídeos mais detalhados aqui. Então algumas imagens que vocês estão vendo, a maioria delas eu fiz no centro de Mantova, algumas imagens durante o final de semana, que é muito movimentado, e outras imagens durante a semana. Eu quis pegar exatamente esse confronto entre o final de semana, que é mais movimentado, e o dia mais comum aqui, um cotidiano mais normal, para a gente ver as diferenças. Então eu aluguei uma bicicleta aqui, percorri quase 40 km até agora que eu fiz esse vídeo. Uma bicicleta com pedalada assistida, então dá aquela facilitada para a gente pedalar também mais, e foi legal. Aí eu já parto desse princípio. Se a gente se afastar um pouco daquele centro mais histórico da cidade, a gente pode encontrar uma rede cicloviária fenomenal. Ela liga alguns bairros mais periféricos e também várias cidades aqui da província. Eu cheguei a pedalar de Santo Antônio Mantovano até a cidade aqui de Mantova. Peguei um trem, fui até lá. Aí tinha uma bicicleta lá perdida, a gente pega pelo aplicativo, é bastante prático. Comecei a rodar em outra cidade aqui perto de Mantova até chegar na cidade, atravessando o lago, muito emocionante, muito legal. Então eu pude ver a qualidade dessa rede de ciclovias. Então muita gente que não mora aqui na cidade de Mantova, eu trabalho aqui ou vice-versa, pode se utilizar dessa rede. Eu vi bastante gente utilizando, alta qualidade. Poderia melhorar um pouquinho assim a sinalização. A gente está falando de algo muito bom que pode ficar ainda melhor. No centro de Mantova já é mais difícil andar de bicicleta porque as ruas são de pedrinhas, né? Muitas delas assim é meio desagradável ali andar de bicicleta. Mas a ideia é que você circunde a cidade, né, você dê a volta como se fosse um anel viário. De lá você acessa vários pontos aqui. Outra coisa interessante que eu percebi é que várias dessas ciclovias, elas margeiam e também cruzam autoestradas. Logicamente que o ciclista não precisa circular ali nem vizinho à autoestrada, porque às vezes você está num nível mais baixo, num nível mais alto, mas você está totalmente protegido. Aí tem aqueles chatos, né, que falam mal sempre de ciclovias, um papo meio reacionário, assim. Essas pessoas não usam e elas reclamam. O fato é que as ciclovias, elas são mais uma opção. Se a pessoa quer utilizar o transporte público, o transporte privado, se ela quiser ir a pé, é problema dela, mas ela também tem mais uma opção intermodal de transportes, e o uso das bicicletas deve ser sempre incentivado. Eu vi uma rede muito importante, muito considerável. O que é interessante, eu falo aqui sempre do cotidiano italiano, né, que eu estou incentivando as pessoas a virem para cá ou falando mal de algum lugar. Não é esse o objetivo do canal. Acho que você mudar de país, mudar de cidade, de bairro, seja lá o que for, é algo de muita responsabilidade. Eu estou falando aqui das minhas impressões de uma localidade, assim como a gente sempre faz. Então, o que eu percebi aqui é que através dessas ciclovias é possível você morar um pouquinho mais afastado do centro histórico. Você tem essa conexão. Com relação às conexões ferroviárias, a cidade ela é pequena, 50 mil habitantes, ela fica numa área geográfica um pouco mais afastada da Lombardia, e eu acho que falta atenção da região Lombardia aqui com os mantovanos. Eles também reclamam por conta das conexões ferroviárias. Para chegar até Milano demora cerca de 2 horas de trem, é um trem regional. Essas 2 horas elas poderiam chegar a 1h40, 1h30. Eu já li estudos a respeito. Se fosse melhorado, né, um potenciamento, como eles falam aqui, dessa rede ferroviária. Estamos falando aí de uma linha que passa por Cremona, outra cidade muito importante aqui da Lombardia. Então tem esse detalhe. Mantova, ela está muito conectada com o Vêneto, como eu disse, com Verona. Eu estou falando sempre do transporte público. Verona é possível chegar lá em 48 minutos, então a viagem já é muito mais rápida do que ir para Milano. Olha só que interessante. E aí tem também os trens que o Vêneto manda para cá. Tem os trens que a Emília-Romanha manda para cá, que são os melhores trens, que saem lá de Módena e vêm até aqui, porque serve várias cidades da Emília-Romanha e 2 ou 3 cidades, incluindo Mantova, aqui da Lombardia. Então tem esse acordo entre as regiões, e eu acho que felizmente Mantova sai ganhando com esse apoio da Emília-Romanha, que tem um transporte muito eficiente, como a gente sempre fala. Então esse é um detalhe que os mantovanos eles se queixam. Estou falando aqui, pessoal, de um nível, de um padrão de transporte europeu aqui do norte da Itália, que já é muito bom. Estou falando que poderia ser melhor. Quanto a autoestradas, é algo que
a gente não utiliza muito, então fica difícil falar muitos detalhes, mas as autoestradas aqui no norte da Itália são muito boas e, enfim, conectam diversas cidades, diversas regiões, isso com bastante tranquilidade, com bastante eficiência. A gente sempre fala dessas questões históricas, tudo que precedeu os tempos contemporâneos, então tudo que a cidade tem de mais importante, arquitetonicamente, sua ânima, os seus pratos, inclusive, porque aqui tem uma cozinha muito rica, isso se deve ao domínio da Casa Gonzaga, que foi uma família que ficou aqui quase 400 anos, num período medieval. Então ela desenvolveu muito a cidade em vários aspectos, contratou artistas da corte, a culinária aqui é muito sofisticada para uma cidade pequenina, são muitos pratos, muito legal. Isso a cidade acaba herdando por conta desse lance histórico. Isso não tem como a gente separar a parte histórica e a parte contemporânea aqui das cidades, por isso que a gente sempre fala da parte histórica, logicamente. Então é uma cidade interessante porque ela é muito bonita, assim, uma cidade pequena. Então são inúmeras construções belíssimas com interiores incríveis, né, que foram trabalhados por diversos artistas da corte, locais que acabam contaminando positivamente tudo que a gente vê na cidade. Então eles são muito orgulhosos disso e mantém, né, e atrai tantos turistas. Então tudo isso movimenta muito a economia. Aqui tem um turismo, na minha opinião, bastante qualificado. Tem também um turismo muito importante relacionado ao turismo ecológico, ao turismo esportivo, por conta das ciclovias. São muitos parques aqui que circundam a cidade, então tem muita área verde. Se a gente olha só a foto de Mantova, você observa essa cidade com construções robustas, antigas, medievais. Olha, falta um parque aqui e ali. A cidade é desse tamanho, perto do que ela tem em área geográfica. Vocês estão vendo aqui uma parte do Lago di Mezzo. O lago, são 3 lagos, né? Esse aqui é o lago intermediário da cidade. Então, esse lago foi feito de maneira artificial em tempos medievais, né? Servido por um rio, justamente para proteger a cidade. Quanto à economia da cidade, ela é muito ligada à agricultura, ao setor terciário e artesanal. Apesar de terem grandes indústrias que foram se desenvolvendo aí depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade ainda guarda essa cara um pouco mais provinciana, no bom sentido, nessa questão econômica. Então são pequenas indústrias que fazem aqui a grandeza da economia mantovana. Indústrias ligadas ao setor alimentício, ao setor têxtil e tantas outras mais. Quanto a grandes indústrias, nós temos na cidade de Mantova, tem aqui indústrias ligadas ao setor petroquímico, o que tem um negócio muito interessante, porque muita gente, né, hoje acaba se queixando da quantidade de indústrias que estão aqui ao redor da cidade. E também muita gente agradece pela quantidade de indústrias. O que acontece, pessoal? Essa dicotomia toda. Logicamente que essas indústrias fornecem empregos, né, para um monte de gente e também alimentam a economia. Elas também emitem os seus gases poluentes, essas coisas todas, porque elas estão muito próximas à cidade. Isso vem mudando ao longo dos anos, inclusive alguns bairros foram reestruturados de forma a abrigarem novas casas, novos apartamentos, construções em locais onde eram indústrias. Isso vem sendo uma tendência. Se a gente observa aqueles rankings de qualidade de vida, Mantova está sempre em posições intermediárias, como eu sempre digo, isso não é uma regra, porque algumas situações para quem vem morar ou para quem mora aqui não tem a menor diferença, outras são importantes. Por exemplo, a cidade tem uma baixíssima taxa de natalidade no momento, como várias cidades italianas, então isso acaba tirando pontos para ela nesses rankings e outras situações. A cidade também apresenta um ótimo índice com relação ao cuidado com o meio ambiente, um processo muito importante que eles têm aqui com a raccolta differenziata, a separação do lixo, a qualidade de recolha também. Então é bastante elevado tudo isso. A gente percebe que a cidade é muito limpa, a cidade tem um cuidado muito interessante aí com relação ao meio ambiente e ao seu próprio patrimônio. Então, algo muito ligado aí à civilidade mantovana. Lógico que a cidade tem os seus defeitos. Quem mora aqui pode dizer isso melhor. Como toda cidade do mundo tem os seus defeitos. Alguns defeitos
como eu disse, podem não ser importantes para mim, mas podem ser importantes para você. E a questão cultural é de alto nível. Eu tô falando aqui de museus, mas tem orquestras, uma cena cultural não fixa, estagnada. Impossível não destacar aqui o Festival de Literatura Mantovana, que é um dos principais festivais italianos. Então vocês imaginem aqui culturalmente o que é essa cidade. É um fervor. Parece que ele tá parado. Não, mas tem muita coisa acontecendo. Pense aí numa cidade de 50 mil habitantes e o que ela oferece. A maioria não oferece nada. Essa aqui oferece muita coisa. É isso que eu quero dizer. As oportunidades, logicamente, de emprego são muito ligadas às indústrias, porque esses pequenos negócios que eu disse, são negócios com 1, 2, 3 funcionários. As indústrias que acabam oferecendo a maior quantidade de empregos. Quem também topa trabalhar em indústria? Não são todas as pessoas. Então, é uma cidade que tem alguns aspectos particulares. A cidade vem investindo cada vez mais no setor turístico. Eu percebi um incremento muito significativo aqui do número de pessoas, na qualidade de bares, restaurantes. Isso, logicamente, que também alimenta a economia. E se a cidade conseguir, ao longo do tempo, melhorar isso ainda mais, atrair ainda mais turistas, porque, na minha opinião, ela tem um potencial muito grande para ser explorado ainda, então pode ser uma cidade mais ligada ainda ao turismo, ao bem-estar, ao longo do tempo. Essa é uma opinião. Quanto à questão habitativa, é um tema também bastante importante aqui. O que acontece? O centro da cidade muito antigo, então tem muita coisa que é reestruturada, que é reformada, e tem outras coisas que precisam passar por grandes reformas, porque os locais são muito antigos. Então nós já nos hospedamos em locais totalmente reformados aí, inclusive não só o apartamento, mas a estrutura, do prédio, que fica assim um negócio magnífico, não tem como você morar em outro lugar. Então você tem aquele cortilha, você tem o pátio, um espaço muito legal, em comum. Quando eles são reformados assim em prédios antigos, eles ficam incríveis, porque você tem uma funcionalidade, também uma beleza. Você tem sempre uma emoção quando você chega em casa e vê tudo isso. E tem outros bairros mais periféricos, logicamente as construções são mais recentes. Quanto mais você se afasta do centro histórico, mais as construções vão ficando mais novas, algumas interessantes, outras não. Como eu gosto de rodar bastante, eu vi bairros que nós moraríamos, bairros que já não me interessa tanto, é só rodando aqui mesmo, mas assim, nada que fuja muito de uma coerência com a cidade. Então não tem edifícios aqui que a gente olhe e que seja mais alto que o domo da cidade, que seja mais alto que o castelo. Tudo isso é preservado, essa ambientação. Se fosse em alguns lugares, aí talvez vocês conheçam alguns, esse local, deixa eu vir aqui, poderia ser praticamente um jardim privado de um condomínio. Você ter ali, na parte de cima, um monte de prédios. Tem um monte de prédios aqui com vista para o lago. Tudo bem, mas aí você acaba com a cidade, Várias cidades foram praticamente destruídas aí por conta da especulação imobiliária. Que não. Eles mantêm isso, como a maioria das cidades italianas, a maioria, não são todas, mas a grande maioria dessas cidades são protegidas por essa questão, o que traz também um problema com a habitação. Então você tem menos locais, já que as cidades não são totalmente verticalizadas, nem devem ser. De forma geral, a cidade tem uma grande qualidade de vida. Vocês estão vendo aqui esse local maravilhoso, magnífico, que é uma conexão também entre bairros, entre localidades aqui em Mantova e também na província. Essa é a minha cidade de adoção. Com certeza eu farei aqui outros vídeos, junto com a Elisa também, logicamente, onde vamos abordar aí outras questões. Tem tanta coisa legal aqui, eu não falei nada culturalmente, estou falando aqui mais do cotidiano. Para quem gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, essa coisa toda, e também assistir a nossa live que fiz aqui há 2 dias atrás, enquanto estou gravando esse vídeo, justamente em um domingo, a cidade bastante movimentada. Vocês podem ver como Mantova é um destino legal para passeio também. Eu acho que vale a pena aí as pessoas que visitam a Itália se atentarem, colocarem Mantova também na lista aqui no norte italiano. Uma cidade que vai surpreender, grande qualidade gastronômica, grande qualidade cultural e também de meio ambiente, como vocês estão vendo. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, agradeço a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos e grazie mille!